I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais episódio de História. E no episódio da semana, eu vou falar com vocês sobre um tema muito interessante e sobre uma pessoa com uma história muito interessante. Eu vou falar com vocês sobre o absolutismo monárquico francês e sobre o cardeal que ajudou a consolidar esse estado absolutista. Cardinal esse que aqueles e aquelas que já leram ou assistiram Os Três Mosqueteiros conhecem, pois estou me referindo ao cardeal Richelieu. Mas vamos entender então um pouquinho mais sobre o absolutismo. Ao longo da Baixa Idade Média, a dinastia da atual França é a dinastia capetingia, e ela conseguiu lentamente estender seu domínio político indireto sobre as regiões da atual França. Regiões essas que iam desde Flandres, ali nos Países Baixos ou Holanda, até a fronteira com a atual Espanha. Então, de fato, passaram a comandar um território imenso. Mas a história francesa não seria fácil. O fortalecimento da França veio junto do fortalecimento da Inglaterra e do Reino de Borgonha, dois poderosos e formidáveis inimigos dos francos. E aí uma questão interessante. Durante a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre a França e a Inglaterra, que inclusive vale a pena eu gravar um episódio futuramente sobre essa guerra, a França percebeu que tinha a necessidade de mobilizar um novo exército mais bem treinado e modificado para brigar com a Inglaterra. Mas mobilização, salários, armamentos custam caro. E é aí que vem uma grande questão. O alto preço seria pago pela primeira vez graças a uma coleta nacional de impostos. Pela primeira vez na história francesa, os franceses, menos o clero e os aristocratas, pagariam impostos. E por que é interessante saltar? Nós estamos falando da Idade Média, de um período do feudalismo, um período de uma descentralização do poder. E no momento em que o rei consegue, com o apoio, obviamente, dos senhores regionais, cobrar imposto em todo o seu reino, demonstra que a situação estava mudando, que aos poucos o poder estava sendo centralizado. Mas a dinastia capetinga chega ao fim com a transferência do poder para a família Valois, ou Valois, como preferirem. E aí vem uma questão interessante, que eu já falei em um episódio para trás. As guerras religiosas francesas e a ascensão de Henrique IV, ou Henrique de Navarra, como o novo líder francês. Essas guerras chegaram ao fim com a coroação e a conversão de Henrique. E é aí que vem uma coisa interessante. Henrique, o bom rei, e seus sucessores foram responsáveis por algumas reformas e mudanças ocorridas na França. A reconstrução de Paris, o reconhecimento da dinastia Bourbon e dois pontos muito interessantes. Uma maior centralização administrativa que auxiliou na cobrança de impostos. Os impostos cobrados durante o reinado do Henrique IV dobraram de valor, e o desenvolvimento do que chamamos de Paulette, que é basicamente uma política em que cargos do Estado eram vendidos para quem tivesse interesse e condições de pagar. Por que isso é interessante? Primeiro, que gerava renda. A pessoa que assumisse cargo deveria fazer um pagamento à coroa e, ao mesmo tempo, assumiria um cargo burocrático. Sendo assim, o governo passou a ter um maior controle de quem assumiria cargos burocráticos, aumentando então o controle administrativo do reino, ao mesmo tempo que ganhava dinheiro.
aos poucos, um Estado forte foi se consolidando na França. Contudo, o monarca não faz tudo isso sozinho. O que nos leva ao personagem desse episódio e personagem dos Três Mosqueteiros, Armand Jean Duplessis, o famoso Cardeal de Richelieu. Filho de François, um nobre francês que atuou como administrador durante os reinados de Henrique III e Henrique IV, o Armand foi enviado a Navarra para estudar humanidades, letras, arte e retórica. E tem uma situação interessante. Ele era o terceiro filho mais velho. E, pela tradição da época, o primeiro filho ficaria com as posses, o segundo filho, se tivesse um pouco de sorte, ficaria com a parte, mas no geral teria uma vida marcada pelo estudo teológico, principalmente na família Duplessis, que tradicionalmente tinham o direito de indicar o bispo da religião. Por isso, Armand sabia que não teria heranças e não conseguiria facilmente seguir uma carreira teológica, e então estudar para seguir a área militar. Porém, o seu irmão mais velho, o segundo filho, percebeu que sua vocação era outra. Abandonou os estudos para se tornar bispo e seguiu a vida como um monge, permitindo então que Armand fosse então escolhido para o cargo que seu irmão deveria ocupar, se mudando para Paris, onde se formou em teologia na Universidade de Sorbonne, uma das universidades mais conceituadas da França até os dias de hoje. Em 1606, aos 21 anos, foi nomeado por Henrique IV bispo de Luçon. Mas tem uma questão interessante. A lei eclesiástica determinava que um só poderia ser bispo aos 26 anos, o que forçou o então indicado, o então nomeado Armand ir para Roma pedir permissão para o Papa. Seus conhecimentos teológicos e sua brilhante retórica e capacidade de se comunicar permitiram que ele fosse, de uma forma única, ordenado padre e, aos 21 anos, confirmado bispo pelo Papa Paulo V. Além de bispo, de nobre, Richelieu foi um dos mais importantes administradores do Estado francês. Em 1624, Luís XIII indicou o cardeal Richelieu como o ministro-chefe de Estado. Mas, em outras palavras, de 1624 até a sua morte na década de 1640, ele foi o primeiro-ministro e líder de fato da França. E durante o seu período no poder, ele foi responsável por perseguir protestantes franceses, combater conspirações da aristocracia contra ele e contra a monarquia, combate esse marcado inclusive por execuções sumárias, ou seja, execuções sem julgamento, proibiu duelos, ele chegou até mesmo a comandar a execução de Grandier, um padre, por apenas questões políticas. Padre esse que foi condenado a ser queimado na fogueira. Richelieu não era um líder qualquer. Ele sabia e tinha ferramentas para combater qualquer opositor. Na parte administrativa, e talvez foi a situação mais importante, ele tornou permanente o sistema chamado de intendant. Basicamente, esse sistema determinava que o Estado iria mandar para suas regiões representantes, e esses seriam, então, os administradores locais. A grande questão é que esse cargo, diferente
do que eu falei lá atrás, dos Paulettes, não era comprado, era indicação. Então, o Richelieu e o Estado francês indicava quem eles quisessem para serem os líderes locais, permitindo que cada vez mais a monarquia francesa exercesse o seu poder direta e indiretamente por todo o território francês. Ressalto ainda uma questão muito interessante. Durante os 18 anos que Richelieu passou no poder, ele incentivou que os burgueses se tornassem nobres e, para fazer isso, pagassem à coroa um valor específico pela compra de títulos. E aí vem duas coisas interessantes. A primeira é que isso permitiu que a França gaste muito dinheiro, e a segunda é que isso gerou um atraso na França. A burguesia, uma classe social econômica jovem, parou de investir, no caso da França, em seus negócios, nas manufaturas, para investir em nobrezas, para investir em política. Os outros países não fizeram isso. E é um dos motivos pelo qual a burguesia francesa ficou economicamente atrasada por mais de 100 anos. Pois eles preferiam investir em cargos do que investir para ganhar mais riquezas. Richelieu, como eu espero ter deixado claro, soube administrar o Estado muito bem. E durante o seu mandato, podemos colocar, ele levou a França à guerra. Quando Richelieu assumiu como primeiro-ministro francês, a Europa se encontrava no começo da Guerra dos 30 anos, uma guerra religiosa. E foi o primeiro-ministro francês responsável pela contratação de mercenários, financiamento de ataques e a consolidação do exército francês. Ele transformou a França em uma potência militar e a colocou em guerra. A participação da Guerra dos 30 Anos foi fruto de um interesse de Richelieu, que acreditava ser necessário atacar a Espanha antes que ela atacasse o seu país. Mais uma questão interessante. Richelieu era católico. A França era católica. A Espanha era católica. Na Guerra dos 30 Anos, a França lutou ao lado dos protestantes. A mesma França que 30, 40 anos atrás estava perseguindo protestantes. O que mostra muito a capacidade administrativa, militar e retórica do Richelieu a convencer a França, a comandar a França em tal guerra. Guerra essa extremamente custosa para o cofre francês, tanto que inicialmente a França não teve muitos sucessos, sendo até mesmo forçada a fazer paz. O rei forçou Richelieu a fazer a paz, mas ao longo prazo a guerra foi benéfica para a França, que conquistou territórios e, obviamente, uma consolidação como potência. Richelieu conseguiu ainda intervir e influenciar a monarquia. Por quê? Maria de Médici e Gaston, irmão de Luís XIII e Maria, a mãe de Luís XIII, orquestraram a demissão do cardeal por não concordar com suas políticas. Porém, o mesmo não cairia facilmente. Ele descobriu os planos secretos e conseguiu convencer. Algumas fontes colocam que ele, inclusive, foi humilhado, chegou a tomar um puxão de orelha do rei, mas conseguiu o convencer a ser mantido no cargo. E mais do que isso, ele convenceu Luís XIII a exilar a própria mãe. Maria de Médici foi exilada a mando de Richelieu. Olha só, a mãe do rei exilada.
um padre queimado vivo, os dois por questões políticas. O poder de Richelieu parecia não ter fim. Ele comandou de forma maestral o Estado francês. Contudo, a única certeza de todos chegou para Cardeal. Em 1642, aos 57 anos e após 18 anos como primeiro-ministro, o cardeal morreu na França. Não sabemos ao certo do que ele morreu. Algumas fontes colocam malária, outras colocam tuberculose. Mas ele morre, mas não morre sem dar essa última cartada. Como nas últimas ações de seu governo, ele indicou o seu grande amigo e seguidor, Cardeal Mazarin, como seu sucessor. Mesmo morto, Richelieu conseguiria ainda ter uma certa influência no Estado francês, graças à sua indicação, que foi prontamente aceita pelo rei. Richelieu entra então para a história como uma figura sanguinária, um administrador nato e um dos homens mais importantes para a consolidação do Estado francês. Chegamos então no Rei Sol, que teoricamente disse uma das frases que define o absolutismo: L'État c'est moi, o Luís XIV. Rei cujo reinado foi marcado pela silenciação do parlamento e subordinação deste ao rei, a remoção do poder parlamentar de legislar sobre edis reais e uma legislação que tornava o monarca o único responsável por definir as políticas de imposto da França. O puro absolutismo está aí nessas três características. O Estado, as decisões do Estado ficam a critério do rei e ninguém pode fazer nada. A França foi dividida em 32 regiões administrativas que foram administradas por intendentes. Luís XVI criou uma polícia em Paris para garantir a ordem e repressão. Transformou o seu exército de 30 mil em um exército de quase 300 mil soldados. E aí surge uma outra característica do absolutismo. O militarismo e a expansão territorial foram marcas do absolutismo e do absolutismo francês como um destaque. Luís XVI foi um exemplo para outros monarcas da época, fomentou o mercantilismo e disputas mercantis contra a Inglaterra e a Holanda, mesmo tendo algumas derrotas. Foi durante o seu reinado que a França se consolidou ainda mais. Mas olha só que interessante. Ele fez tudo isso graças às ações do Richelieu. Ele pegou um estado forte e conseguiu usufruir disso para, de fato, tornar a França absolutista. O absolutismo francês, o chamado antigo regime, se manteria forte na França até a sua queda com a Revolução Francesa. Mas isso é assunto para outro episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. A minha ideia com esse episódio foi mostrar como o absolutismo, um tema muito interessante e muito estudado nas escolas, é mais profundo do que nós vemos, que o absolutismo não era apenas o rei não agia sozinho, e, no caso da França especificamente, a importância do Richelieu para a formação de um Estado absolutista na França. Mas então, eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Agradeço especial ao Felipe Vulgo, o Dom Ratão, por financiar o podcast. Se tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso por um Pix ou pelo Catarse. Os dados estão lá no nosso Instagram, @de história. Aproveite e nos siga também no Twitter e Facebook.
Você também pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com seus amigos, conhecidos, colegas, familiares. Se você está escutando pelo Spotify, você pode ainda mandar pelo próprio aplicativo um comentário sobre o episódio, que também é muito bem-vindo. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou por estar aqui e vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.